Olá a todos. Bem, vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta que nós vamos utilizar no nosso desenvolvimento, utilizando aqui como objeto de aprendizagem o LibreOffice Writer, né? O LibreOffice Writer faz parte de um pacote de uma suíte de escritório, né? Assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, só que de software livre, né? Onde o código-fonte dele é livre e é disponível para ser consultado. Bem, em específico sobre o LibreOffice Writer, é um editor de textos, ou seja, com ele nós conseguimos fazer textos, gráficos, né, inserir figuras aí, textos, ou se formatar eles com fonte, com capítulos, numeração de página, enfim, né, conseguimos editar e trabalhar com textos nele. Né? Bem, a minha intuito aqui é mostrar para vocês algumas das funcionalidades e ferramentas para que vocês possam trabalhar com ele, para poder gerar seus textos, para poder inclusive trabalhar a escrita do texto que faremos, né? Então, no caso aqui, no contexto do 1º ao 5º ano, por exemplo, é uma excelente ferramenta para trabalhar habilidades da língua portuguesa, porque nós estamos trabalhando aqui diretamente com textos, né? Então, você pode trabalhar com questão de reforço, né? De alfabetização, desenvoltura de textos aí, tanto utilizando a linguagem verbal como a linguagem não verbal, né? E, enfim, demanda uma gama aí muito grande de trabalho. Além disso, é uma suíte de escritório que ela não depende de licença, né? Então, ou seja, ela não demanda custos aí para ser instalados aí nos computadores, né? Bem, nesse intuito vamos apresentar algumas ferramentas para vocês. Primeira tela, logo quando você abre o programa, né, você vai se deparar com essa tela aqui. Alguns podem estranhar, né, esse tipo de layout que é apresentado com esses, né, dessa forma aqui, que não sejam abas, né, porque nós estamos bem acostumados com o Word a partir de 2007, que ele já tem o layout que se chama Ribbon, né, que é um layout que fica em abas. Então, ele também permite, né, para aqui no menu exibir, interface do usuário, que nós alteremos isto para abas, né. Ele vai ficar, como vocês podem ver, ó, semelhante aqui com a parte de margens, orientação, tudo desta forma aqui para a gente, né? A parte do inserir, tal, revisão, referências, bem semelhante ao que vamos falar assim, o Microsoft Word ele traz para a gente. Porém, eu já estou bem acostumado com a interface original que ele traz, eu vou permanecer aqui trabalhando com ela para demonstrar aqui o programa para vocês. Bem, intuitivamente, isso também vale para qualquer programa. Se você parar o mouse em cima dos botões, você vai ter uma caixa de diálogo dizendo o que cada um deles faz. Então aqui o novo, por exemplo, se eu precisar criar um novo documento, nós temos aqui, ó, sem título 4 que eu acabei de criar, né? Fechando aqui, como eu não fiz nenhuma alteração, ele não perguntou se eu queria salvar ou não ele. Bem, enfim. Aqui, né, então nós temos o abrir, que é para abrir, salvar, o exportar em PDF, que é algo muito utilizado hoje. Visualizar impressão, imprimir, botão de copiar, as opções do colar, né, texto em formatação ou colar simples, verificador ortográfico, pesquisa, a parte aqui de, como é que chama isso aqui? Marcas de formatação para inserir uma tabela, figura, ou seja, gráfico, né? Caixa de texto, as quebras, várias outras notas de rodapé, notas de fim, né? Marca página, várias coisas aqui, várias anotações nós temos aqui para poder, várias funções aqui para nós podermos utilizar, formas, linha, várias coisas. Mesma coisa aqui. Que nós temos a função de colocar os títulos, né? Isso aqui, gente, é muito interessante para formatar trabalhos acadêmicos, né? Trabalhos que precisam de uma formatação mais rebuscada. Aqui nós temos as diversas fontes que o sistema tem instalado para que nós possamos trocar, né, durante o uso. O tamanho,
Se você quer negrito, itálico, sublinhado, taxado, sobrescritos ou subscrito. Limpar a formatação, um botão muito interessante quando você dá o Ctrl V, né? Você cola um texto de algum site na internet que ele está com uma formatação ali, você quer eliminar aquela formatação, ele limpa aquela formatação. Para você trocar a cor, né, do texto, da fonte, fazer algum destaque. As partes do alinhamento, né? À esquerda, centralizado, à direita ou justificado. As partes das listas, né? Aqui no caso nós temos lista que ela não é numerada, né? Não ordenada, que ele coloca aqui. Tem a opção de trocar, tá, gente? Ó, dá para colocar vários símbolozinhos aqui. A opção de lista numerada, qual você coloca aqui com o número 1, 2, 3, assim sucessivamente. E a questão do formato dos tópicos, né? Maneira que a gente quer 1A, 2 aqui. O recuo, aumentar, diminuir recuo. O espaço entre linhas, né? Nós vamos ter aqui o espaço de 1,5, de 1. Né? E o espaçamento entre parágrafos, que pode ser aumentado ou até diminuído. Tá bom? Bem, para nós trabalharmos aqui com o texto, né? E conseguimos contextualizar desculpem. Antes disso, aqui embaixo, não posso deixar de mostrar. Quando o documento foi modificado, fica essa bolinha, né, vermelhinha em cima aqui, ou do disquetinho, ou no caso dessa interface que meu LibreOffice está mostrando que essa setinha para baixo. Né, mas, de todo modo, a bolinha vermelha indica que há uma alteração a ser salva ou não. Ele vai te perguntar a hora que você fechar. E aqui as páginas, né, que nós estamos. Página 1 de 1. Quantas palavras ou caracteres temos digitados. Então vamos supor, se eu escrever aqui, ó, oi, tudo bem? Ele já vai detectar 3 palavras, 14 caracteres. Estilo de página que nós estamos, o dicionário, ou seja, a linguagem, né, o idioma do texto que nós estamos aqui trabalhando também. A maneira com a qual nós temos a visualização, né? Se caso tem alguma assinatura digital, alguma coisa assim, níveis de numeração. Se vai ser exibida em página individual, 2 páginas, exibição em forma de livro. E a parte do zoom, que é muito interessante, não só para quem está operando com ele, né? Mas como também, caso você estiver utilizando um computador ou o aluno tem alguma especificidade, né? Alguma coisa que precise aí de um auxílio para a parte de visão. Você pode aumentar bastante esse zoom, como vocês podem ver aqui, ou diminuí-lo também, né, como está aqui agora, abaixo de 110, 120%, que fica um tamanho bom. Muito que bem, gente. Então, agora eu vou passar com vocês para um texto, né, que ele já está aqui para nós podermos trabalhar com ele e inserir algumas coisas aqui. Bem, já havia feito algumas alterações nele, né. No caso, eu vou limpar essa formatação utilizando esse botão que eu comentei com vocês, para nós verificarmos aqui mais ou menos como ele veio da internet. Bom, ele veio mais ou menos assim, né? O que nós temos que fazer aqui? Vamos então selecionar. Um detalhe, você pode selecionar com o mouse, como estou fazendo aqui, ou utilizar o atalho Ctrl mais A. Você seleciona todo o texto de uma vez, tá? Lembrando que os atalhos entre os editores de texto ele tem as suas diferenças. Então, se você estiver utilizando o Word, você utilizaria para fazer essa mesma função o atalho Ctrl mais T. Tá? Muito que bem, vamos começar aqui pela fonte. Então vamos tirar essa fonte, vamos colocar o Times New Roman, que é uma fonte bem utilizada em trabalhos acadêmicos, tudo. Manter o tamanho 12, poderia alterar, mas por hora não. Texto normal, vamos colocar o alinhamento justificado, para que ele possa ficar certinho aqui, tanto na direita como na esquerda. Tá? Reparem que está tendo um espaço, né, entre os parágrafos aqui. E esse espaço geralmente não é legal. Nós podemos diminuir por aqui, ó, diminuir o espaço até ele zerar, no caso que diminuiu, né? E também vamos colocar aqui, ops, eu acabei colocando de novo. Vamos aqui colocar o espaço de 1,5, né, que também lembra um pouco a questão das normas padrão aí, tá?
Bem, aqui, como eu disse, ele está com essa observação de que algo está errado pelo corretor ortográfico, porque o idioma detectado aqui, inclusive, deve ser o latim, entendeu? Então, vamos tentar aqui colocar o latim, só para a gente ver o que ocorre com esse texto, porque é um texto de exemplo, a gente é da internet. Eu acho que algumas coisas aqui que convém o latim, ele já não detectou como errado. Mas enfim, entendeu? Temos aqui o corretor ortográfico. Tanto é que se nós escrevemos aqui alguma palavra aqui em português, pode ver que aqui está português, ele não foi alterado. Então, se alguma palavra errada, ele vai nos chamar a atenção aqui. Por exemplo, escrevemos ideia com um acento, olha lá, automaticamente ela ficou vermelha e ele pede para que nós façamos a correção para ideia sem o acento. Tá? Ele sugere, aliás, que nós façamos a correção sem o acento. Bem, aqui já havia formatado, mas eu vou desformatar para vocês verem como veio da internet. Limpar a formatação. Então, preciso desse título, vamos supor, na mesma fonte já utilizado. Um detalhe, as fontes utilizadas ele vai colocando aqui no alto, tá? As mais utilizadas por último, que é para que nós tenhamos mais acesso às fontes. Tamanho 14, por exemplo, né? Que eu vou falar assim, tamanho do título. Eu vou centralizar ele aliás, eu vou centralizar ele no meio da página, tá? Como está aqui. Então, se eu quiser ignorar, vamos ignorar aqui. Ele vai ignorar essas palavras aqui. Muito bem. E, né? Aqui nós temos uma formatação bem básica. Vamos dar um exemplo, gente. Vamos supor que aqui não tem nada a ver com o texto, mas vamos supor, eu vou colocar que eu preciso colocar uma figura aqui. Então, venho aqui no inserir figuras, né? Aqui, por exemplo, está na minha área de trabalho, eu poderia estar colocando aqui no downloads, por exemplo, a pasta do meu sistema, tá? Lembrando que tem as pastas aqui do sistema, embora não é o sistema não é o Windows, né? Esse sistema operacional aqui, mas a estrutura é a mesma. Vamos buscar então uma foto, uma figura, para a gente trabalhar aqui com um texto multissemiótico, ou seja, um texto que você trabalha com linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Vamos lá. Bem, gente, aqui eu vou fazer o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa do texto, né? Aqui eu utilizo um outro navegador, mas você pode estar utilizando o Google da mesma forma ou pôr a pesquisa Google aí no seu navegador de preferência. Nós vamos colocar uma foto aqui de TICs na educação. TICs na educação. Então, vamos dar o Enter, eu vou colocar em imagens, vai aparecer o que eu tenho no banco de imagens aqui. Muito que bem, vamos para a pesquisa do Google para ficar mais contextualizado para vocês. Então, aqui eu vou pedir para que ele vá até o Google. Eu tenho várias fotos aqui. Muito bem, gente, uma coisa também muito importante quando a gente está falando de TICs, né? Principalmente no que nós estamos vendo dos objetos da aprendizagem e principalmente nos REAs, que são os recursos abertos, né? Ou seja, são recursos que permitem a nossa modificação e o relicenciamento aí, né? No caso o relicenciamento não, o reuso, né? Desse objeto de aprendizagem em outros contextos educacionais da escola, que é utilizar coisas que tenham licenças aí mais permissivas em termos de adaptação, cópia, redistribuição, né? Que são os copyrights, copyleft, né? E que nós vimos aí. Bom, para isso interessante nós utilizarmos quando precisarmos de figuras de qualquer modo, utilizarmos de figuras que sejam de direitos autorais livres, né? Ou seja, que nós não tenhamos que ter esse tipo de problema. Para isso, no Google, viemos aqui em ferramentas, né? Ele vai aparecer tamanho, cor, tipo, tempo. Nós vamos aqui habilitar essa questão, direitos de uso, pela licença Creative Commons, né? Que é essa licença mais permissiva, como eu comentei com vocês. Bem, não encontrou muitas coisas, mas vamos lá, tá? Tem esse aqui. Lembrando, tá, gente, que nós temos portais como Flick, Pixabay e outros que também fazem essa mesma função. Então, essa gravura tá aqui. Eu cliquei nela, né, para abrir no site aqui. Poderia ter clicado lá também. Vamos salvar a imagem como? No caso aqui, você vai salvar no seu computador. Eu vou salvar aqui no Downloads mesmo,
né? Com esse nome, .jpeg, ela está salva. Bom, vamos voltar lá no texto que nós estávamos trabalhando, tá? Aqui. E vamos inserir essa figura. Vamos utilizar o botãozinho aqui, ó, inserir figura. Onde tínhamos salvo, downloads. Ótimo, ó, temos um texto aqui, tá? Então, podemos dar o Enter aqui, né? E que nós temos o texto no meio ou onde precisarmos colocar. Estamos trabalhando aqui com, né, o texto e as imagens. Bem, pessoal, como eu disse, vamos salvar, né? Então você clicou aqui no salvar. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar aqui na vara de trabalho mesmo. Teste TICS. Importante, gente, aproveitando aqui o ensejo, não pode se colocar em qualquer computador, em qualquer sistema, tá? Ponto de interrogação, vírgula e qualquer outro caractere, principalmente ponto, após o nome do arquivo. Não, você cria uma outra extensão, que a extensão é a identidade desse arquivo, para ser salvo. Então é importante que você ou não coloque nada ou coloque o formato que você está utilizando. No caso aqui, estou utilizando o formato ODT, que assim como o LibreOffice, que é um programa de software livre, é um formato também aberto. Ou seja, um formato de texto que ele é aceito em qualquer outro editor. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Esse texto que vocês viram, teste TICS. Eu não vou ter problemas, por exemplo, se eu precisar entrar no Google. Quer ver? Vamos entrar aqui no Google, por exemplo, rapidinho. Meu Google sumiu. Google, por favor. Aí. Se eu precisar entrar no Google, por exemplo, e fazer o upload deste arquivo lá no Documentos. Entendeu? Que nem aqui, ó. Documentos. Então vamos lá. Em branco. Acredito eu. Não, acho que eu cliquei errado. Não, aqui dá, ó, abrir, ó, vamos lá. Upload, então ele vai procurar no meu computador. Lembram que eu só vim na área de trabalho. Aqui vou habilitar para todos os arquivos. Teste TICS, foi esse arquivo que nós estávamos trabalhando agora há pouco aqui. Né? Vou até fechar ele aqui para não ter problemas. E vamos lá. Vou selecionar ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai fazer o upload desse arquivo lá para o Google Documentos. E provavelmente nós vamos ter, a internet deu uma caída, não sei o que vai acontecer, mas provavelmente nós vamos ter aqui ele instalado, entendeu? Ele funcionando aqui no nosso Google. Ele vai abrir sim normalmente, tá? Porque como eu disse, é um arquivo que está em formato aberto e ele vai funcionar no Word, no WPS Office, no LibreOffice, em outros editores de texto ao qual nós estivermos aí utilizando no nosso equipamento ou nos nossos computadores, entendeu? Vamos lá aqui, peraí, vamos ver de novo. Acredito eu que agora ele vai. E é importante, né, com esse objeto aqui de aprendizagem, nós temos esse tipo de situação. Né? Sabemos que não existe só o Microsoft Word, ou só esse, ou só aquela ferramenta. Os alunos terem essa noção de que existem outras ferramentas que elas fazem funções semelhantes. Olha aqui, ó, o arquivo exatamente como nós havíamos formatado lá no LibreOffice. Certinho? Bem, pessoal, espero que com essas dicas aqui rápidas, né, sobre a ferramenta LibreOffice Writer, nós poderíamos usar esse software, né, que é o LibreOffice Writer, para a edição dos textos dos nossos alunos, para que eles possam aí treinar essa questão da produção textual, né, da utilização das linguagens multissemióticas com o auxílio da tecnologia. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais.